noite sentimos a Tua presença, Senhor. E sabemos que o Senhor está aqui conosco, Pai. Pai, neste momento, usa Teu Filho, Senhor, que vai estar ministrando, meu Pai, a Tua palavra. Pai, fala conosco, meu Pai. Precisamos, papai, ouvir a Tua voz, Senhor. Necessitamos, Senhor, ouvir a Tua voz, Senhor. Pai, estamos aqui para Te ouvir. Faça segundo a Tua vontade, Senhor. É o que eu peço ao Senhor e Te agradeço neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus. Podem se assentar, por favor. Você deve estar cansado de ficar de pé. Amém? Glória a Deus. Nós estamos sentindo falta de vários irmãos que não puderam estar conosco nesta noite, devido a algumas intercorrências, alguns imprevistos que acontecem. A nossa vida, ela é de imprevistos, né? Nós planejamos, programamos e às vezes ainda acontece alguma coisa fora do nosso controle. Amém? Eu gostaria nessa noite falar sobre Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 2, o verso 5 até o 11. Filipenses, capítulo 2, verso de número 5 até o 11. Minha mensagem hoje é uma mensagem expositiva, então pode ser que eu não consiga terminá-la, mas farei de tudo para terminar. Acharam? Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Amém? Queridos, eu quero falar aqui sobre 3 situações na vida de Jesus. Para algumas pessoas, Jesus ele é uma lenda folclórica, igual o Saci Pererê, Mula Sem Cabeça. O que mais tem? Negrinho do Pastoreio, Curupira e assim por diante. Para algumas pessoas, Jesus ele é uma lenda. Não existiu, não existe. Mas nós, ao contrário do Saci Pererê, ao contrário de Curupira, nós temos provas que Jesus existiu. E muitas. Algumas estão relatadas na Bíblia, que conta a história dele. Outras, temos artefatos que mostram que realmente ele existiu. A ciência, a antropologia, a arqueologia mostra isso. E nós vamos falar sobre esse personagem, este homem, este Filho de Deus, que logo será comemorado o seu aniversário, embora sabendo que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Fato. Verdade. Isso foi colocado pelo imperador Constantino
Eu nem entrar nisso, mas para a gente entender. Constantino, ele celebrava o solstício do sol, ou seja, no inverno, naquela época não tinha energia elétrica, então no inverno era muita escuridão. Mas quando tinha o solstício de verão, que quando começava o verão, que o sol demorava mais a se pôr, então existia rituais, celebrações em favor desse momento, do solstício de verão, que era o sol durar mais tempo. E o imperador Constantino, ele adorava esse Deus, que eles colocavam como Deus. Só que ele se converteu. Quando Constantino se converte, então ele entende que, ele começa a ler as Escrituras e vê que Jesus é a luz do mundo, que ele é o sol da justiça. Ele começou a pensar, peraí, então esse Jesus, ele que brilha o mundo, então nós vamos comemorar o aniversário dele dia 25 de dezembro, que era quando eles comemoravam o solstício. Já que não tem uma data específica e ele é a luz do mundo, vamos deixar para esse dia, que é quando o sol está mais quente, quando o sol está escaldante, o dia está mais longo, e aí ficou a data 25 de dezembro. Mas Jesus não nasceu em dezembro, e também não me importa saber o dia que ele nasceu, o que interessa é que ele nasceu. Então, se foi em dezembro, janeiro, fevereiro, o importante é nós celebrarmos esse momento do nascimento de Cristo. Então Jesus, ele nasce e ele passa por um momento, que é o momento da manjedoura. O interessante é que quando Jesus nasce, não houve festa. Os hebreus, ninguém foi lá fazer um banquete para Jesus. A Bíblia, essa tradução que nós temos, diz que 3 pastores, mas nós sabemos pela história que seriam 3 astrólogos, observaram a estrela e entenderam que o Salvador do mundo, o Rei dos Reis, estava nascendo. E eles foram até onde Jesus estava, onde? Na manjedoura. As pousadas, os hotéis da época, não quiseram Jesus. Mas a manjedoura o recebeu. O recebe para nascer. A Bíblia nos diz que José e Maria não acharam lugar. O único lugar foi um estábulo com uma manjedoura. Quando os 3, uns dizem que é 3 reis magos, outros dizem que são 3 pastores, mas a história nos mostra que são 3 astrólogos, eles chegam, eles reverenciam Jesus, reconhecendo o quê? O seu senhorio. A manjedoura, ela enfatiza a humanidade de Jesus. Humano, vindo entre os homens. Lucas capítulo 2, versículo 7 diz: não apenas aponta para a humanidade de Cristo, mas também, ou melhor, em Lucas 2,7, não apenas aponta para a humanidade de Cristo, mas também para a sua humildade de Cristo, que começou no seu nascimento. Ele sendo filho de Deus, Deus poderia ter preparado um palácio para ele nascer. Sim ou não? Sim. Mas a ideia de Deus era diferente. Era de colocá-lo em situação de humildade, para que as pessoas o olhassem como um igual. Porque é muito difícil nós observarmos uma pessoa que tem muito e nós nos acharmos iguais. Ainda mais quando a pessoa se acha. Mas quando uma pessoa, nós estamos no mesmo nível, parece que é mais fácil de nós nos identificarmos, de contar os nossos segredos, de conversar, porque somos iguais, estamos no mesmo padrão, no mesmo nível.
Em Lucas 2,7 diz assim: e deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem, nos hotéis, nas pousadas. O que era uma manjedoura? Quem sabe aí? Era um berço de vaca. Para os animais, aquilo não era um local de parto. Para os animais, era mais do que isso. Mas como não havia lugar na pousada, o Criador nasce entre os animais que ele criou. Pois o seu filho, para nascer ali, o Deus da criação, ele escolheu enfatizar o nascimento do Senhor como sendo um nascimento muito humilde. Na sua visão, uma pessoa que põe o seu filho para nascer num estábulo, você diz que é uma pessoa que não tem condições? Uma pessoa abastada de dinheiro vai colocar nos melhores locais para nascer, na melhor maternidade que tem, com o melhor obstetra, com as melhores enfermeiras, ou melhor, com a melhor equipe. Mas Deus, ele fez que o seu filho viesse da forma mais humilde possível. E isso aqui esclarece quando as escrituras diz que, e sendo achado em forma de homem, ele se humilhou e tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. E o interessante, se você pegar Isaías capítulo 7, verso 14, está dizendo que, diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Mais do que o berço, o nascimento dele foi profetizado. Se você começar a garimpar o Antigo Testamento, você vai ver diversas referências a Cristo. Quer um exemplo? Você pega o sacrifício que havia em Israel uma vez por ano. Era pegado um cordeiro sem mácula, sem mancha. Quer dizer o quê? Limpo, sem nenhum defeito. Ele era colocado em cima de uma mesa e os sacerdotes olhavam pelo por pelo, unha por unha, dedo por dedo. Olhavam a orelha, olhavam tudo para ver se não tinha um defeito, uma mancha, um pelo preto. Ele tinha que ser branco. Quando esse cordeiro era levado para morrer pelo pecado do povo, simbolizava Cristo na cruz do Calvário, morrendo pela humanidade, levando todos os pecados sobre si. A diferença é que no sacrifício, todos os anos era obrigatório fazer, o sumo sacerdote fazia. Mas Cristo, como sumo sacerdote, aleluia, veio ao mundo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E veio para morrer mudo. Por quê? Porque a ovelha, quando vai para o matadouro, ela não berra, ela fica muda. E Cristo ficou mudo como a ovelha, o Cordeiro de Deus. Pelo seu pecado. Alguns dizem, foi os romanos que mataram Jesus. Não foi. Foi eu que matei Jesus. Foram os meus pecados que mataram Jesus. Foram os seus pecados. Verdade. Glória a Jesus, louvado seja o teu nome. E o nascimento de Cristo, ele foi único. Por quê? Uma concepção virginal, sem contato com o homem. O anjo veio e olha para
agraciada, bendita és entre as mulheres. Glórias. Aleluia. E profetiza que o Espírito Santo vem sobre ela, e o que virá dela é gerado pelo Espírito. E o seu nome será Emanuel. O seu nome será Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Algumas pessoas atacam Maria, mas Maria foi uma mulher virtuosa. Algumas pessoas, na sua ignorância, atacam. Mas se nós observarmos bem, Maria foi uma escolhida de Deus. É verdade que depois ela teve outros filhos, está na Bíblia, mas ela foi escolhida para trazer ao mundo o Salvador da humanidade. Aí eu fico, quem gosta de falar mal da sua mãe aí? Eu fico pensando, o povo falando mal de Maria, Jesus, será que está gostando disso? É mãe dele. É mãe dele. Então ela não precisa ser adorada, não. Ela precisa ser respeitada. Aleluia. Glória a Deus. Respeitada. E veio ele, Jesus, filho de uma virgem que, em teoria, uma virgem, ela só pode conceder um filho se for através de uma inseminação artificial. Fora isso, não tem outra opção. Mas de qualquer forma, na inseminação artificial, a semente tem que vir do homem. No caso de Maria, a semente veio de Deus, veio do Pai, Espírito Santo, Aleluia. e gerou aquela criança em seu ventre. Glória a Jesus. Essa coisa é Louvado maravilhosa seja demais. Tu és todo poderoso. A manjedoura, ela é um lugar precioso. Porque para cada crente que é nascido de novo, o nascimento de Jesus, ele é muito valioso. Ele é muito precioso. Por isso que o compositor de um hino da harpa cristã, ele foi inspirado por Deus, e ele diz assim, porque ele é tão precioso para mim. Tem um louvor da harpa cristã que ele diz, precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus, ganha a morte, precioso para mim é Jesus. Já até esqueci. Porque o nascimento dele é o motivo de nós estarmos aqui. Se ele não houvesse nascido, você, bonitão, bonitona, não estaria aqui. Não, nem eu. Esquece. Se no Gólgota, quando ele está lá no Monte Gólgota, e ele faz aquela oração abençoada, que ele, no meio da oração, ele diz, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Imaginemos que Jesus naquele momento fala assim, não, eu não quero morrer, Pai. Por esse povo, não. Sérgio? Não. Flávio? Não. O Cris? Não. Sandra? Não. Tereza? Meu Deus, Pai. Não. Leva. Juscelene? Não. Patrícia? Não. Eu não vou morrer com esse povo, não. Pode chamar os anjos. Nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos, sabe aonde? Vai saber Deus. Quem sabe jogar de alguma sarjeta da humanidade
esquecido pela humanidade. Quem sabe essa hora no domingo, já com a consciência perdida de tanta embriaguez, ou de tanta droga, ou de sei lá o quê. Por isso que o nascimento dele tem que ser celebrado com força, Glórias, aleluia. com vontade, com alegria. Tem gente aí, Israel, não celebra o nascimento de Jesus. Está perdendo tempo, porque eu vou celebrar todos os dias da minha vida, porque ele nasceu, e porque ele nasceu, eu tenho vida, e vida em abundância. Aleluia. Glória a Deus. Porque ele nasceu, nós temos morada. Porque ele nasceu, nós temos liberdade nele. Porque ele nasceu, tem promessas vindo sobre as nossas vidas através dele. Tudo porque ele nasceu. Então a manjedoura é um lugar precioso. A manjedoura também era um lugar que fazia previsões. Era um lugar que se fazia previsões. Os panos que enrolaram Jesus não eram apenas roupas de nascimento, mas também eram usados na morte. Preste atenção. Jesus nascendo, e em volta dele enrolado de panos. Quando Jesus morreu, que ele estava lá no túmulo, ele estava em volta de panos. A Bíblia diz que quando ele ressuscita, o pastor Flávio pregou aqui semana passada sobre isso. Quando ele ressuscita, os panos, as faixas ficaram jogadas, só o lencinho. E o pastor Flávio explicou isso aqui maravilhosamente bem. Ficou no cantinho de onde ele estava deitado. Então os panos que envolveram Cristo na manjedoura, parece que fazia a previsão que na morte ele ia também ser enrolado em panos. Glória. Parece que estava fazendo uma referência à morte dele. Esses panos também eram usados para amarrar outras pessoas, para amarrar alguém que não conseguia controlar os seus movimentos. Quando Jesus nasceu, suas próprias vestes ao nascer já previam o quê? A sua morte na cruz. O primeiro momento é a manjedoura. Jesus viveu 33 anos aqui. 3 anos de ministério. Ele começou fazendo o primeiro milagre, que foi na boda de Caná, nas bodas de Caná. Quando ele transforma a água em vinho. Se eu vou entrar, só nisso aqui de transformar água em vinho, eu teria que ficar mais 1 hora aqui. Porque quando Jesus ele transforma a água em vinho, a água é feita o quê? H2O. Só que o vinho, ainda que contém água, tem várias outras coisas no meio. Então, para se transformar uma água em vinho, nós teríamos que fazer quebra de moléculas, teríamos que ter um reator, teríamos que ter tantas outras coisas para se fazer a água transformar em vinho. E tem mais outras coisas que teriam que ter para que nós fizéssemos isso, para se fazer isso. Mas Jesus faz de uma forma assim, tão simples. E é engraçado que ele não ficou nem cansado. Eu me admiro com isso. Ele simplesmente falou assim: enche de água, você leva para o homem lá. Mas que é? E nós falamos: Jesus transformou água em vinho. Eu acho que foi o maior de todos os milagres que ele fez. Porque só o fato de quebrar a molécula, o reator
para poder fazer todo esse movimento, para quebrar a molécula da água, adicionar mais hidrogênio, mais tantas outras coisas no meio, para poder transformar em vinho. O primeiro milagre dele. E aí começou o ministério de Jesus, curando os enfermos, limpando os leprosos, dando vista aos cegos, perdoando pecados. Aleluia. E aí ele chega no ápice, a cruz. A cruz, ela enfatiza a identidade do Senhor. No texto que nós lemos aqui, de Tessalonicenses, diz que ele foi achado na forma de homem e feito à semelhança dos homens. E essas expressões, queridos, elas são tão fortes que mostram o quão fortemente o Senhor se identificou com a humanidade desde o seu nascimento. Jesus era tão parecido com qualquer pessoa comum que quando Judas traiu ele, presta atenção, quando Judas traiu Jesus, ele disse o quê? Aquele que eu beijar no rosto é ele, esse é Jesus. Porque ele não era diferente de ninguém. Se ele andasse na rua hoje, seria como uma pessoa comum. Você ia passar por ele e ele saber quem era o mestre. É por isso que tentavam prendê-lo, mas não conseguiam. Porque onde estava a multidão, ele estava no meio da multidão, igual o povo. Mas hoje nós muitas das vezes queremos, e não precisa. Porque se o nosso Senhor era tão igual a qualquer pessoa, por que nós precisamos querer ser diferente dos outros? Nas nossas vestes, na nossa forma de querer lidar, de falar. Temos que ser santos? Sim. Mas não precisamos ser soberbos. Não precisamos ser exaltados. Não precisamos nos achar melhor do que ninguém. Porque eu passava na frente do cemitério lá de Barra Velha, porque eu estava indo para a escola, e eu fiquei olhando aquele monte de túmulo. E eu fiquei pensando, meu Deus, né? A gente que se acha tanto, chegaria e já era, tudo igual. Vai tudo para a cova, vai tudo virar pó, vai tudo. Somos todos iguais. Oh, Jesus. A diferença é de quem serve a Deus e de quem não serve. Mas na cova somos todos iguais. E a gente se acha. Então Jesus, ele se identificou conosco, com a humanidade, de uma forma tão grande que ele era igual. Ele nunca se pôs superior. Ele comia na mesa com os discípulos. Ele andava no meio da multidão, no meio do povo. Embora as pessoas queriam tocá-lo, queriam receber o milagre, mas ele estava ali. Não tinha uma redoma de vidro, não, só tinha ele e os seus discípulos, seus apóstolos, o protegendo, porque a multidão muitas vezes eufórica acaba machucando, mas o protegendo, mas não deixando ninguém de fora, mas apenas protegendo o mestre, a sua integridade física.
O dicionário Strong tem uma definição como que englobando tudo em uma pessoa que atinge os sentidos, a figura, o porte, o discurso, as ações, o modo de vida. E essa identificação de Cristo, ela perdurou ou continuou até o dia que ele morreu. Não teve sombra de variação. Ele continuou mesmo, do começo ao fim. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Louvado seja o teu nome, Jesus. Jesus era tão igual a nós, que ele também teve sede. Ele também teve fome. Ele também teve um momento de fraqueza, quando ele disse: se possível for, passa de mim esse cálice. Mas o interessante é que logo em seguida, ele fez algo que a gente muitas das vezes não faz. Nós não fazemos. E logo em seguida ele consegue, ele diz assim: contudo, seja feita a tua vontade. Seja feito o teu querer, cara. A cruz também era um lugar de sofrimento. Ao longo das Escrituras, a cruz, a agonia dela, ela é mencionada. Se você abrir Isaías, capítulo 53, versículo 4 ao 5, diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Algumas traduções dizem dores. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa do quê? Das nossas transgressões. Vou desenhar. Nossos pecados. E moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelos seus caminhos, nós fomos sarados. Portanto, ele morreu por você, ele morreu por mim. Aí eu posso te fazer uma pergunta: de que forma você tem agradecido isso? Porque quando alguém faz alguma coisa por mim, eu fico às vezes sem graça e eu quero agradecer de qualquer jeito. Eu quero agradecer. Entendeu? Eu fico tão grato que eu quero agradecer. Às vezes eu me torno até chato, porque eu agradeço 1, 2, 3, 4 vezes. Eu fico chato. Porque eu me sinto constrangido. Aí eu observo Cristo. Deus enviou o seu Filho, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse tal maneira é de uma forma tão grande, que Ele foi capaz de enviar o seu Filho para morrer por mim e por você. Ah, Ele morreu só pelos bons, amém? Não, Ele morreu por todo mundo. Pastor, Ele morreu então pelos traficantes. Morreu. Ele morreu pelas prostitutas. Morreu. Ele morreu pelos pedófilos. Morreu. Você querendo ou não? Morreu. Ah, ele morreu pelos estupradores. Morreu. Pelos assassinos, roubadores. Todos, sem exceção. Só tem uma diferença. Precisa entregar vida para Ele primeiro, para receber a bênção da vida eterna. O sangue dele é como um passaporte para que você tenha uma vida eterna. Porque só tem 2 caminhos: vida e morte. Vida eterna ou morte eterna. Ele foi ferido por isso. Vamos lá. A cruz também era um lugar de sacrifício. Hebreus capítulo 9, versículo 26 diz: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Quando Deus está dizendo
necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, está relembrando todos os sacrifícios que foram feitos, apontando para Ele na cruz do Calvário. A palavra sacrifício, ela é uma palavra profundamente enraizada em toda a palavra de Deus. Se você ler a Bíblia, você vai ouvir, você vai ler sobre sacrifícios, sacrifícios, sacrifícios e sacrifícios. É uma palavra que remonta ao primeiro sacrifício. Qual foi o primeiro? Quem sabe dizer? Quando Abel ofereceu o seu cordeiro, ou mesmo antes disso, tem outro antes, um sacrifício que o próprio Deus fez. O próprio Deus fez. Quando Adão e Eva pecam, o que Deus faz? Ele matou um animal para fazer vestes para Adão e Eva. Ó, sacrifício já vem lá de trás. Em todo o Antigo Testamento, e especialmente no que se refere à lei, houve inúmeros, incontáveis sacrifícios. Muitos sacrifícios feitos. E nós precisamos entender que todos esses sacrifícios apontavam somente para uma pessoa. Aleluia. Apontavam para Cristo, Jesus de Nazaré. Aleluia. Apontavam para Ele. Era como se alguém dissesse, ficasse assim, o tempo todo, apontando para Jesus. Tudo que acontecia é para mostrar Ele, é para revelar Ele. A bússola apontando para o norte. Muito obrigado, pastor Flávio. A bússola apontando sempre para Ele. Todos os sacrifícios apontavam para o Cordeiro de Deus. Ele disse assim, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Aí tem algum cidadão que fala assim, Jesus se suicidou. Por quê? Porque ele entregou sua vida para os outros matar. Não, você não entendeu nada, meu filho. Não, volta lá, vai ler de novo. Ele estava querendo dizer, eu estou me doando para a humanidade. Oh, glória a Deus. Eu estou fazendo esse sacrifício para que eles tenham vida e vida em abundância. Oh, glória. Ao contrário do que pregam aí, vida em abundância não é dinheiro, Verdade. não é casa, não é carro. Vida em abundância é paz de espírito. Oh, glória. Vida em abundância é deitar a cabeça no travesseiro e saber que se Jesus voltar aquela noite, você está tranquilo. Vida em abundância é enquanto as pessoas não conseguem se libertar das drogas, do álcool, você está livre. E alguém pode dizer, você está preso na religião. Não, você não está preso, você está livre, porque você pode dizer não ao pecado. Oh, glória a Deus. E isso tudo através de Cristo. Isso tudo porque Ele se fez Cordeiro de Deus para que nós pudéssemos estar aqui hoje. A cruz era um lugar de salvação, queridos. Eu estou acabando. Eu falei que a mensagem era dispositiva. Vamos lá. Colossenses capítulo 1, verso 19 e verso 20. Diz assim: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele quem? Jesus, habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, por meio de Jesus, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A cruz é um lugar de salvação. Nós não temos uma cruz aqui, mas nós vamos providenciar. Eu acho bonito. Nem que seja que coloca aqui assim.
Eu vejo a cruz como uma ponte. De um lado, o mundo. Do outro, Deus. E Cristo no meio, interligando o mundo a Deus. As pessoas a Deus. Quem quer ir até Deus só tem um caminho: é passar por Cristo. Ele é a ponte que leva. Ele disse: eu sou o caminho. Eu sou a porta. Oh, glória. Ninguém vai ao Pai se não for através. Oh, aleluia. Aleluia. Se não for através de mim. As pessoas dizem: existem muitas portas. Não tem, tem portinhas. Para Deus só tem uma, e o nome dela é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As pessoas precisam entender essa verdade. Não se trata de religião, se trata de Cristo Jesus. Não se trata da religião A ou B. O que se trata aqui é que Cristo veio ao mundo e ele vai, dia 25 se comemora o aniversário dele, e ele veio morrer por cada um de nós. Aleluia. Aí as pessoas comemoram o Natal com um velho barrigudo com um saco nas costas, de um lado e para o outro, mas se esquece de Cristo na cruz do Calvário. Glória a Jesus. Aleluia. Aí pega uma história lá de São Nicola, que não era São, era Nicola, se transformou em Nicolau, que gostava de crianças, que ajudava as crianças. Aí essa história chegou nos Estados Unidos e pensaram: opa, vamos fazer isso, vamos pegar esse velhinho que gosta de criança e vamos transformar ele no Papai Noel e vamos ganhar dinheiro com isso daí. E aí surge quem? São Nicolau, o Papai Noel, ou em algumas regiões chamam de Santa Claus. E aí lembram-se do Papai Noel, o bom velhinho, mas esquece do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Pastor, o senhor é contra o Natal? Não, eu sou contra essa coisa de tirar Jesus do centro e deixar o Papai Noel. Verdade. Glória a Jesus. Santo é Jesus. Ei, deixa eu virar papagaio aqui agora. O papagaio repete, né, o que eu... Deixa eu repetir aqui. Tira o Papai Noel e deixa o Papai do céu. Oh, aleluia. Arranca o Papai Noel e deixa o Papai do céu no centro da tua vida. Aleluia. Vamos lá. Para nós terminarmos. Eu falei da manjedoura, eu falei da cruz, e agora eu vou falar da coroa. São 3 momentos na vida de Cristo. A coroa, ela enfatiza o quê? Soberania. A coroa nos revela, nos mostra o quê? A soberania. Quando nós vemos reis, eles têm o quê? Coroa. Não é isso? Verdade. Os reis têm coroa. Então a coroa, ela nos mostra o quê? Que a pessoa é soberana. E quando nós pensamos ou imaginamos em um Deus soberano, nós queremos dizer que ele é o quê? Único. Único. Vamos lá. E nós temos texto para isso. Deuteronômio, capítulo 4, verso 34, diz: o Senhor é Deus, nenhum outro há, senão Ele. O que mais? Deuteronômio, capítulo 4, verso 39. Só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra. Nenhum outro há. Quer dizer o quê? Não existe outro. Só existe Ele. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 6, verso de número 4. Diz assim: ouve Israel, esse é o Shema.
Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É a Bíblia que está dizendo. Ele é o único Senhor. Vamos lá ainda. Deuteronômio ainda. Deuteronômio 32, verso 39. Diz: eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Isso foi o próprio Deus falando. Eu o sou, e além de mim não existe nenhum outro. Oh, glória. Para terminar, 2 Reis, capítulo 19, verso 15. Diz assim: só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Então, Ele é o único digno de ser coroado. E não existe outro. Jesus disse assim, ó, foi-me dado o quê? Todo o poder. Todo o poder nos céus e na terra. Glória a Deus. Isso mostra que Ele é o quê? Soberano. Alguém disse, o diabo não tem poder. Tem ou não tem? Tem. O poder de persuasão, o poder de enganar, o poder de iludir, de mentir, de ludibriar. Mas as pessoas se esquecem disso e acham que são mais espertas do que o inimigo das nossas almas. Só que ele tem chão de estrada. Mas o nosso Deus tem muito mais poder. Aleluia. Muito mais. Seja o teu nome, Jesus. Partindo do princípio que a Bíblia diz que a terra é o estrado dos seus pés. Ei, sabe o que é estrado dos pés? Eu não sabia, eu fui atrás para saber. A gente não nasce sabendo tudo. Estrado dos pés é um banquinho que coloca para descansar os pés. A pessoa senta, aí coloca um banquinho debaixo dos pés e fica com os pés em cima, descansando, repousando. Estrado. Eu fiquei imaginando, meu Deus do céu, que grandiosidade! Se o mundo já é grande, que Deus enorme que nós servimos. Tinha que ser, né? Porque Ele é o Criador dos céus e da terra. E eu fiquei imaginando e eu viajo nessas coisas assim. Né? Viajo nessas coisas, fico viajando. Você vê, camarada que assiste filme de super-herói, fica viajando mesmo nessas coisas. A grandiosidade de Deus, assim, gente, que coisa maravilhosa. Não se escandalize não, irmãos. A minha infância eu não assistia filme de super-herói, aí eu fico assistindo agora depois de velho, 50 anos nas costas. A gente sempre fala, você fica vendo essas coisas aí, você está vendo que é mentira? Eu falei, eu sei que é mentira. Ué, um homem voar? Eu acho que é mentira. Estação de avião, um homem jogar teia? Eu sei que é mentira. Subir para a parede? Eu sei. Não estou sendo enganado, eu sei que é. Não existe. Pior se eu acreditasse e quisesse subir as paredes, também deixasse uma aranha me picar para subir parede, ou ficasse esperando um raio cair na minha cabeça para virar um flash. Mas eu sei que essas coisas não existem. É que tem hora que bate no momento de infância, aí quer assistir, quer ver desenho. Meu Deus do céu, ainda mais aqueles antigos, né? Era melhor do que essas porcaria que tem hoje. Misericórdia. O pastor Flávio não assistia. Vamos lá. A coroa, ela é associada à realeza de Cristo. O nosso texto que nós lemos diz isso, por isso também Deus o fez o quê? O exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome. O que isso quer dizer? Que o nome de Jesus é maior do que qualquer nome. Ei,
O nome de Jesus é maior do que o nome do Lula. O nome de Jesus é maior do que o nome Bolsonaro. O nome de Jesus é maior que o nome Elon Musk. O nome de Jesus é muito maior do que o nome de qualquer pessoa influente no mundo. É um nome que está acima de todos os nomes. Por quê? Porque através do nome de Jesus o diabo se prostra. Através do nome de Jesus nós oramos, os enfermos são curados. Através do nome de Jesus nós repreendemos os demônios e eles batem em retiradas, porque o nome de Jesus é maior do que qualquer coisa. É através do nome de Jesus que oramos nos hospitais pelos enfermos e eles são libertos da enfermidade. Porque é o nome de Jesus. Eu fico besta quando alguém fala assim: ah, eu sou o fulano de tal, eu faço, faz nada. Comedor de feijão, quem faz é Jesus. É Ele que faz, irmão. É desse jeito. Se Deus quiser me usar, pessoas serão curadas aqui. E a glória será dele. Se Deus quiser me usar, pessoas entrarão, ou quiser usar o pastor Flávio, ou quiser usar qualquer um dos irmãos, pessoas entrarão de cadeira de rodas, e no nome de Jesus elas sairão sem. Não é que elas vão deixar a cadeira aqui, não, elas vão levar a cadeira, mas elas vão entrar sentadas e sair empurrando para a glória de Deus. Entrará cego e sairá enxergando. Porque é o nome de Jesus que é acima de todo nome. Glória! Aleluia! Diga comigo, o nome de Jesus é mais poderoso que uma bomba atômica. E é de verdade. Então, acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, das coisas do céu e das coisas da terra, e coisas sob a terra, debaixo da terra, e que toda língua, todos os lábios confessem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de quem? De Deus Pai. Quando eu digo que Jesus Cristo é o Senhor, a glória a Deus Pai. A sua realeza soberana é amplamente expressa onde? Nós podemos ver Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 ao 16. Mas aqui eu só vou trazer um pedaço que diz assim, ó: traz nas vestes e na coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu fico imaginando um monte de rei e tem um rei acima daquele monte de rei. Olha que coisa linda. Um monte de senhor, eu sou senhor, mas aí chega Jesus. Aí, opa, ô meu senhor. Aquele monte de que gosta de se exaltar assim, eu sou um senhor, aí chega Jesus. Aí ele, ô meu senhor, porque ele é o Senhor dos senhores. Dá para entender isso? Oh, dá um trabalho para cá. Glória a Deus. Vamos lá, para a gente terminar. Apocalipse capítulo 19, versículo 11 está escrito: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e aquele que estava sentado sobre ele foi chamado de fiel e verdadeiro, e com justiça ele julga e faz guerra. Seus olhos eram como chama de fogo, e em sua cabeça havia muitas coroas, e ele tinha um nome escrito que ninguém conhecia, a não ser ele mesmo. Então a coroa está associada com a sua revelação. Eita glória, irmão. Vou começar a pregar em Apocalipse. Coisa linda nós tentarmos visualizar ou tentar imaginar. A mente humana é muito fértil. Imaginar Jesus vindo resplandecente, brilhando, glorificado, as nações esbravecendo, e Jesus vindo com as suas miríades de anjos, guerreando contra o inimigo de nossas almas. E o inimigo já sabendo, já perdemos, mas estamos indo, e Jesus vindo com todo o poder, na força de Deus Pai, guerreando em favor dos seus. Oh, rebaixando, rebaixando. Oh glória, oh
E a Bíblia diz que ele regerá com vara de amendoeira. Amém? Não. Com vara de ferro. Jesus vai reinar, vai reger a terra com vara de ferro. E agora, ele não será mais aquele bebê inocente da manjedoura. Não. Ele não será mais o Cordeiro de Deus. Agora ele será para sempre e para todo sempre o leão da tribo de Judá, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Da manjedoura a coroação, o Senhor dos senhores ainda é o mesmo. Na manjedoura um bebê, andando na terra o Cordeiro de Deus. Mas no milênio, quando ele voltar para buscar a sua igreja, ele voltará como o rei dos reis e Senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá. Enquanto ele é advogado, Glorificado é o teu nome, Jesus. mas ele virá como juiz para julgar. Glória, é verdade. Temos a oportunidade de entregar as nossas vidas de fato a Ele, enquanto Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Ele voltar como juiz, acabou a oportunidade. Quando a igreja não estiver mais na terra, o anticristo estará aqui, reinando tudo, governando tudo. Algumas igrejas ainda estarão abertas, porque crentes ficarão. E terão que suportar a perseguição do diabo. Terão que suportar as afrontas do inimigo. Você acha que é difícil hoje? Muito mais será sem a presença do Espírito Santo Consolador. Mas Ele, como na cruz, ainda está de braços abertos, nos esperando e dizendo: vinde benditos do meu Pai, para o descanso que tenho preparado para vocês. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Não sei de que forma, quais os seus anseios, quais as suas perturbações, incomodações. Mas aquele Jesus da manjedoura, que hoje não é mais aquele bebê, que conhece os teus problemas, as tuas dificuldades, as tuas necessidades, porque Ele andou no nosso meio e se fez homem e passou por privações como nós passamos, por dificuldades como nós passamos. Ele está em nosso meio, está conosco aqui. E assim como aquele pai do filho pródigo, Ele continua. Assim como Cristo estava na cruz do Calvário, Ele continua aqui, aguardando que nós, de fato, nos entreguemos todos os dias a Ele. Porque tem pessoas que entregam suas vidas a Cristo, mas às vezes esquece de entregar o comando para Ele, entregar o senhorio para Ele, a governança da vida dele. Eu não quero constranger ninguém, eu quero que você coloque a sua mão no seu coração. E seja sincero com Ele nessa noite. Não seja sincero comigo, mas seja sincero com Ele. Diga para Ele: toma conta da minha vida, Pai. Se apodera da minha vida.